Você sabe o que é a mentoneira? Trata-se de uma espécie de aparelho bucal ortodôntico usado para o alinhamento dos dentes. E por falar em aparelho ortodôntico, você já se perguntou como foi que ele surgiu? Segundo relatos, essa busca pelo sorriso perfeito vem de longa data, pois os etruscos já improvisavam aparelhos ortodônticos, usando para isso pedaços de madeira. E na Grécia Antiga tivemos ainda Aristóteles e Hipócrates, que também pensavam em uma maneira de corrigir dentes tortos. Quais são os tipos de aparelho bucais que existem? Bom, os aparelhos ortodônticos, eles podem ser classificados baseados em dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre a causa do problema, a causa da maloclusão que o paciente apresenta. Então você pode classificar como aparelhos ortodônticos e aparelhos ortopédicos. Aparelhos ortodônticos seriam aqueles que agiriam em cima dos dentes, movimentariam os dentes. Os aparelhos ortopédicos seriam aqueles aparelhos nos quais o problema é ósseo. Você tem, por exemplo, um distúrbio entre o osso superior, a maxila, e o osso inferior, a mandíbula. Então, essa é uma classificação. A outra classificação é quanto ao fato de ser fixo ou removível. Então, existem aparelhos fixos e aparelhos removíveis. Os aparelhos fixos são aqueles que ficam presos ao dente. O paciente não tem como tirar, não tem como remover. E são os melhores aparelhos, que você tem como fazer controle dos dentes em todas as dimensões com esse tipo de aparelho. Já os aparelhos removíveis são aparelhos muito limitados, eles são indicados para movimentações dentárias muito pequenas e muito simples. Então, basicamente, são essas duas classificações que a gente tem para os dois tipos de aparelho. Os primeiros aparelhos ortodônticos faciais realmente efetivos surgiram há cerca de 100 anos, sendo móveis e feitos com vulcanite, um tipo de borracha. Os fios eram feitos com cordas de piano que enferrujavam muito facilmente. Bom, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter é com relação à higiene, porque uma pessoa com aparelho, a higiene é muito mais difícil do que alguém que não tenha nada que impeça uma limpeza de ser feita de maneira mais fácil. O aparelho ele dificulta a limpeza dos dentes. Então você tem que ter cuidado, tem que ter uma escovação com mais atenção, uma escovação que leve mais tempo para que você remova tudo aquilo que fica preso em volta do aparelho nos dentes. O segundo ponto é ter cuidado com o próprio aparelho e com o próprio tratamento. Então, não faltar às consultas. Normalmente as consultas são de 3 em 3 semanas, que é o período que leva para ver todas as modificações necessárias de movimentação dentária. Então, aquilo ali é feito uma previsão de ajuste do aparelho naquela periodicidade. Então, se a pessoa não falta, não comparece, isso prejudica o tratamento. Outra coisa que deve ser levada em consideração também, que o paciente tem que ter cuidado com isso, é em casos de quebra do aparelho. Se quebrou o aparelho, soltou alguma coisa, perdeu alguma peça, ele tem que procurar o dentista logo, porque se ele esperar passar o tempo, o tratamento vai ser prejudicado. E por último, que eu acho que é importante também, seria cuidado com a alimentação. Evitar coisas mais duras, coisas que possam trazer algum dano, que possam quebrar, que possam prejudicar o aparelho. São basicamente esses cuidados que o paciente tem que ter. Entretanto, até o fim da década de 70, o aparelho bucal ainda possuía uma aparência horrível, com extensões por fora da boca que receberam o nome de estribo. E é verdade que é possível ter cáries ou manchas nos dentes depois que se retira o aparelho fixo? Não, o que acontece é o seguinte, não é depois que se retira o aparelho fixo. Durante o período de uso do aparelho, aonde o aparelho está colocado no dente, onde ele está colado no dente, é a parte do dente que está mais protegida. Ali não vai acontecer nada. O grande problema são pessoas que não têm uma higiene correta durante o tratamento e em volta do aparelho vai acumulando placa, vai acumulando resíduo de alimentação e aquilo ali pode levar ao desenvolvimento de manchas, que é uma fase inicial de desmineralização e depois o desenvolvimento de cárie. Então, primeiro, não é o aparelho que causou a cárie, é a falta de higiene que causou a cárie. Então, isso aí, a pessoa tendo uma higiene correta, provavelmente isso não vai acontecer.
Segundo, não é na hora que tirou o aparelho que isso desenvolve. Isso vem se desenvolvendo durante todo o tratamento, em casos que a pessoa não dá a correta atenção, o correto cuidado com a manutenção daquilo. Até pouco tempo atrás, quem usava aparelho, assim como quem usava óculos, recebia o apelido de nerd e por isso se tornava vítima de preconceito pela sociedade. Mas hoje, com uma pequena ajuda de famosos como as cantoras Katy Perry, que aderiu ao sorriso metálico e aos óculos de grau para a gravação de seu novo clipe Last Friday Night, e Gwen Stefani, entre outros, este estereótipo está caindo por terra, pois as pessoas passaram a colocar a necessidade de corrigir falhas dentárias em primeiro lugar. Afinal, quem não quer ter dentes bonitos e bem alinhados?